qual é a natureza do município? O município, assim como qualquer outro ente federado, ele é uma pessoa jurídica de direito público, né? O que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica ela é uma ficção legal, ela não existe de verdade, não é como uma pessoa natural, como eu, como o Edvar, como os ouvintes. Ela não existe na verdade, ela é uma ficção criada. Então, a pessoa natural, né? Aí o camarada Edvar vai lembrar aí da discussão que a gente tem em Direito Civil 1, né? De quando é que nasce a personalidade, se é do nascimento com vida ou se é da concepção, né? Mas pela literalidade do código diz, a personalidade da pessoa natural começa do nascimento com vida. Já a personalidade da pessoa jurídica depende se ela é de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito privado, em regra, é quando houver o registro no órgão competente. E se ela for de direito público, é a lei que cria aquela pessoa jurídica de direito público e a partir de então ela tem personalidade. Então é isso, o município ele é uma pessoa jurídica de direito público. E é bom ressaltar, não existe hierarquia entre município, entre Estado e entre a União. Todos eles são autônomos, todos eles têm a sua competência e eles atuam por cooperação. Em outras palavras, é cada macaco no seu galho. O governador não se mete em coisa do prefeito. O presidente da República não se mete nos assuntos municipais, nem o Congresso Nacional, nem a Assembleia Legislativa. Enfim, existe toda essa divisão. Mas, dando uma análise mais literal a respeito do município, nós temos o caput do artigo 29 da Constituição, né, do capítulo 4, da parte que fala da organização política administrativa, que fala sobre os municípios. Então, o artigo 29, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Em seguida, a Constituição elenca uma série de preceitos que é observado em relação ao município, inclusive de ordem eleitoral, de ordem de competência, quantidade de vereadores. E já o artigo 30, que é também pertinente à leitura dele neste programa, fala justamente sobre a competência do município. E aí entra um assunto interessante. Existe o princípio da predominância do interesse. Qual é? Para a União, o que predomina da União tratar? Predomina o interesse geral, o interesse nacional. Para o Estado, o interesse regional. E para o município, o interesse local. É tanto assim que a Constituição diz, artigo 30 caput, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Mas para que serve, para que o ouvinte compreenda, para que serve um prefeito e um vereador? Por que a gente elege esse pessoal? Aí nós entramos na discussão sobre a separação dos 3 poderes. Nós temos... Sim, com certeza. A ideia de separação foi idealizada primeiramente por Aristóteles, mas Montesquieu que a aperfeiçoou e criou a noção um pouco parecida com a noção que nós temos hoje, né? Porque já vem sofrendo algumas alterações porque a doutrina norte-americana criou o sistema de freios e contrapesos, né? Um poder controla o outro, check and balance. Um tem a função típica e o outro tem a função atípica. Mas entrando nessa discussão da separação dos 3 poderes, o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. E o que é o Poder Executivo? Qual é a função típica dele? Administrar. Já o membro do Legislativo, a Câmara Municipal composta pelos vereadores, eles exercem o Poder Legislativo. Qual é a função típica do Poder Legislativo? Inovar o ordenamento jurídico, criar leis e fiscalizar. É bom, essa informação é muito válida porque geralmente as pessoas desconhecem o papel de fiscal do Poder Ativo. As pessoas, por exemplo, mal fazem ideia de que as contas, o que o prefeito gasta é fiscalizado a Câmara Municipal, tem que ser aprovado, e existe também ainda o controle, o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Recentemente aqui no Ceará, houve uma questão que houve a extinção do Tribunal de Contas dos municípios. Hoje, quem auxilia na fiscalização das contas de qualquer município é o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Então, o que acontece? Dando uma leitura aqui no artigo 31 da Constituição, de uma importância singular, diz: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, ou seja,
O que o prefeito, no âmbito do executivo, pode haver um controle interno. O próprio chefe do executivo, para controlar os seus atos, ele pode criar uma controladoria, pode criar órgãos dentro para analisar a questão dos gastos, a questão da moralidade administrativa, mas o poder legislativo exerce o controle externo, que no caso do âmbito municipal, é bom que se diga que nós estamos nos restringindo ao município, quem exerce esse controle é a Câmara Municipal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Estados, ou do município, ou dos conselhos ao Tribunal de Contas dos municípios, onde houver. Pronto. Só para finalizar, né, e passar a palavra para o companheiro Sérgio, parágrafo 2º diz: o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal, ou seja, o prefeito apresenta as contas, o Tribunal de Contas do Estado dá um parecer. Esse parecer, ele pode ter força vinculante, só que pode derrubar ele é a decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, para derrubar esse parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, é uma informação que todos os administrados, todas as pessoas deveriam ter conhecimento, deveriam exercer de fato o chamado controle popular, o controle externo popular, que as pessoas devem ir à Câmara Municipal, devem cobrar a atitude dos seus representantes, do chefe do Executivo também. Após eu ter explanado um pouco sobre essas noções, né, que também nos lembra muito a disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, após essas explanações, entraremos agora num cenário que mostra como nós temos uma Constituição que já tem quase 31 anos, existem todos esses preceitos de controle de poder, de democracia, e isso não é efetivado por uma série de questões sociais, econômicas, por questões de educação, e este programa tem, obviamente, o propósito de informar acima de tudo. Agora eu vou passar aqui a